30 de novembro de 1963. Uma data de grande significado e orgulho para aranduenses, os natos, e para os que chamamos de aranduístas, por adoção. Nesse dia, os cidadãos do então Distrito de Arandu disseram sim no plebiscito, marcando o início a uma jornada independente. Foi necessário muito trabalho e arrojo de muitos pioneiros que ajudaram a escrever essa linda história dessa terra bela, livre e amada, como está eternizada no nosso hino, escrito pelo saudoso Nelson Biasoli. Terra bela, livre e amada, família, luz, cor, gratidão. Rio, mar, águas abençoadas, o progresso é veja a alvorada e o luar da cor de prata, as estrelas do orvalho descortinam os céus. As flores são aves que pousam nas matas, as aves são flores que voam nos céus. Barreiro antigo, cheio de tradições. O tempo passou, muitos baluartes se foram. Hoje ficariam surpresos se voltassem por um imaginário túnel do tempo e pudessem colher o fruto que semearam. Mas muita coisa mudou e continua mudando. Os ramos de café, eternizados no nosso brasão e bandeira, está dando lugar à soja, à banana, à laranja e outros produtos para atender às necessidades da nova demanda econômica. Origem. No final do século XIX, houve a divisão das terras da fazenda São José do Letreiro, que pertencia a vários sócios, e foi doado um quinhão à Cúria Metropolitana de Botucatu, destinado à construção de uma capela votiva a Nossa Senhora da Boa Morte, padroeira da cidade. A capela foi construída onde hoje é o Salão Paroquial. Em seu entorno, por volta de 1910, começou a surgir um povoado, chamado inicialmente de Patrimônio Nossa Senhora da Boa Morte, pertencente ao município de Avaré, e mais tarde recebeu a alcunha de Povoado do Barreiro, em alusão aos banhados que se formavam em dias de chuva, causados pelo nosso solo vermelho e fértil. Mesmo com a crise de 1929, que afetou a sua base econômica, que era o café, o povoado do Barreiro foi crescendo e tomando forma. Em 1945, pelo Decreto-Lei 14.334 do governador Fernando de Souza Costa, o povoado do Barreiro foi elevado à categoria de Distrito de Paz e passou a ser denominado Distrito de Arandu, porém continuava ligado administrativamente com a comarca de Avaré. Foram muitas as conquistas do novo distrito, como a retificação da estrada vicinal de acesso a Avaré, a chegada da iluminação pública, a ampliação da rede telefônica, a instalação do cartório de registro civil, coleta semanal de lixo, a construção do grupo escolar Pedro Bento Alves, onde hoje funciona a prefeitura municipal, e assim muitos atos públicos poderiam ser registrados no distrito, e as crianças poderiam concluir a 4ª série. Aqui já foi a primeira escola mista do Barreiro. Hoje, esse armazém com mais de 60 anos de tradição continua na família e leva o nome de um dos líderes locais, considerado o fundador do município, o vereador e comerciante Joaquim Lopes. Eu estou aqui hoje então no armazém do saudoso Joaquim Lopes de Medeiros. Estou aqui com o filho dele, o Jaimão. O Jaime estava dizendo que aqui, nesse prédio, funcionou a escola mista rural do Barreiro. Do Barreiro. Isso. E o seu pai e os amigos da época dele, né? Os moradores aqui, faziam a primeira, a 4ª série aqui, né? Não existia ainda o Pedro Bento Alves ainda. Isso. E depois foi passando o tempo, o Joaquim Lopes adquiriu esse prédio aqui e está esse armazém aqui. Esse armazém aqui funciona há quanto tempo, Jaime? O pai é comerciante desde 1957. 57? Mas dele mesmo a partir da década de 60. Aí o pai adquiriu, porque antes ele era só caixeiro do Antônio Miguel. Olha só, vendendo secos e molhados. Esse modelo de armazém era muito comum na década de 60, 70, até 80. Aí foi fechando tudo, né, Jaime? Ficou? Foi. Daqui mantém essa tradição aqui de vender de tudo um pouco aqui, ó. Então todo esse trabalho então do plebiscito, né? Foi montada uma comissão para a realização do plebiscito. Essa comissão está aqui nesse documento antiguíssimo aqui.
Presidente da comissão era o Joaquim Lopes, vice-presidente José Ferezin, primeiro secretário Oswaldo Teixeira Félix, segundo secretário Alcides Mendes da Cruz, primeiro tesoureiro Américo Pires e segundo tesoureiro Oliveira Batista Pereira. Aí o documento aqui, ó, tá um chamativo aqui, ó, um convite. Convido-te, por intermédio deste, todos os moradores antigos de Arandu, né, do distrito de Arandu, para uma reunião a realizar-se logo às 14 horas no prédio do antigo Bar do Borebi. Então foi feita uma reunião lá, foi chamado os cidadãos então do distrito. Qual era o assunto? O plebiscito de 30 de novembro de 1963, que então transformaria Arandu em município. E foi um árduo trabalho de todo mundo, encabeçado pelo pai do Jaime, Joaquim Lopes de Medeiros, né, Jaime? Justamente. Foi vereador em Avaré. O pai ganhou muita força política depois que conseguiu eleger-se vereador com os Pelo votos distrito. do povo daqui para eleger, porque aqui pertencia para Avaré. O povo daqui votou nele e usava ele como um meio de comunicação com a prefeitura. O papel que foi entregue lá na Assembleia Legislativa pelo senhor Joaquim Lopes, Alcides Mendes da Cruz, Roldão Felipe e José Ferezin. Entregaram esse importante documento aqui. Fizeram todo o memorial descritivo, né? Esse importante documento, encabeçado pelas 121 pessoas que assinaram essa lista. Desses 121 pessoas, 12 ainda continuam vivos, né? E aí foi levado lá para a Assembleia Legislativa em São Paulo. Aqui está o vereador Joaquim Lopes, Alcides Mendes da Cruz, Roldão Felipe, José Ferezin e os deputados, né? José Ferezin não aparece na foto, mas ele estava também. E os deputados que conseguiram então promulgar a lei que estabelecesse então o dia do plebiscito. E foi marcado o dia do plebiscito, o dia 30 de novembro de 1963. Em 18 de abril de 1963, Joaquim Lopes, Alcides Mendes, José Ferezin e Roldão Felipe protocolaram na Assembleia Legislativa um memorial descritivo detalhado, elaborado, abrangendo dados demográficos, estruturas existentes, produção agrícola e marcos fronteiriços com cidades vizinhas. Havia também um abaixo-assinado com 121 eleitores, reivindicando a criação definitiva do município de Arandu. O plebiscito, realizado em 30 de novembro de 1963, foi um dia de festa e expectativa, apesar das dúvidas de alguns moradores do bairro Anhumas, que temiam as dificuldades econômicas de um município autônomo. 65% da população eleitora escolheu o sim, legitimando a emancipação e dando vida a mais um município bandeirante. Em 31 de dezembro de 1963 foi publicada a lei autorizando a criação dos novos municípios onde os plebiscitos foram vitoriosos. Em 28 de fevereiro de 1964 foi promulgada a Lei número 8.092, que criou definitivamente o município de Arandu. Porém, devido ao golpe militar de 31 de março de 64, que depois do presidente João Goulart, a instalação dos novos municípios foi suspensa e Arandu voltou ao ostracismo e continuou sendo administrado pelo prefeito de Avaré. A população de Arandu só foi escolher seus mandatários em 7 de março de 1965, com os eleitos sendo empossados em 19 de março do mesmo ano. Essa última data que é lembrada como o aniversário da cidade. Estamos aqui em frente à Câmara Municipal de Arandu e em homenagem ao fundador do município leva o nome, esse prédio, de Joaquim Lopes de Medeiros. E as coisas. Então, depois do plebiscito de 1963, precisava ser instalado o município de Arandu, né? Isso só foi possível a partir do ano de 65. Então, teve a primeira eleição em 7 de março de 1965 e a posse dos eleitos, prefeito, vice-prefeito e os 9 vereadores pioneiros, em 19 de março de 1965. Então, estou aqui hoje no prédio da Câmara Municipal com o volume 1, primeiro livro, então, que precisava começar, né? Foi a primeira sessão da Câmara, então, no dia 27 de março de 1965. Foi feita, então, uma reunião com os vereadores e a primeira projeto de resolução da cidade de Arandu, do município de Arandu, né?
Foi assinada aqui pelo presidente Nelson Ferrazini, o senhor Oliveira Batista Pereira e Anísio Lopes da Fonseca, que eram os vereadores. O que tratava aqui? Todo o regimento interno da Câmara Municipal. Então, depois de instalado o município, dessa forma livre, autônomo e independente, precisava ter o poder executivo, prefeito, vice-prefeito, e o poder legislativo exercido pelos vereadores. E todas as resoluções, decretos, projetos de lei, e nesse livro aqui, nesse importante documento, estão todos aqui os primeiros atos oficiais, né? Assinado, então, assinado e aprovado pelos vereadores eleitos do dia 7 de março. Então aqui vai estar todos os projetos, decretos, resoluções, enfim, os atos oficiais do novo município. Tudo isso no ano de 65, quando começa. Então, para a gente falar então do plebiscito de 1963, né, que deu origem então à emancipação política e administrativa do Arandu, foi necessário todo um trabalho. E esse trabalho então foi realizado então pela população aqui do então distrito de Arandu, capitaneado pelo senhor Joaquim Lopes Medeiros, que na época era vereador lá em Avaré, e com outros cidadãos ilustres aqui do Arandu. Então foi feito todo um memorial descritivo relatando tudo o que havia no distrito, que pertencia a Avaré, e foi feita uma lista com 121 moradores aqui do distrito. E desses 121 moradores do distrito, estou conversando aqui com aquele que assinou a lista em número 43 aqui, o senhor Israel Batista Pereira, cidadão ilustre aqui de Arandu, nasceu aqui em Arandu, exerceu o cargo de vereador, presidente da Câmara, vice-prefeito e prefeito. Todos os cargos do município de Arandu você exerceu. Exerci por mais de uma vez. Israel, qual que era a expectativa? Você era um jovem, então, com 21 anos de idade. Eu era jovem, mas naquele tempo o pessoal, nós aranduenses, tá, que era do Barreiro, né? Antes era Barreiro, depois foi Arandu. A gente queria que Arandu prosperasse. Sim. Então trabalhava nesse sentido. Então era uma luta, porque era muita dificuldade. Você vê, para vir para Arandu, estrada de terra, dia que chovia não tinha aula, porque as professoras não podiam chegar de ônibus. Tudo era difícil, né? Não tinha calçamento. Não tinha calçamento, não tinha posto de saúde. Coleta de lixo. Nada. Apenas tinha o correio. E quando era muito criança, lembro que foi inaugurado o correio aqui em Arandu, que também não tinha. Então não foi fácil a luta, viu? Não. Para ver o município que é hoje, né, independente, com essa arrecadação grande que temos hoje, tudo estabelecido já, né? Os prédios públicos bem conservados, ruas calçadas, instalação de água, esgoto tratado. Arandu é quase 100% calçado. Esgoto é 100% tratado. A água nossa vem dos poços artesianos, né? É água tratada, tem aqui a Sabesp que toma conta. O lixo é coletado diariamente também, né? Tem aí os prédios públicos aqui. Então aí a parte da educação, saúde, saneamento básico, funcionalismo. Hoje tudo está funcionando perfeitamente. Mas na época lá, do primeiro prefeito, José Ferezin, Diamantino Monteiro da Gama, foi o primeiro vice, né? E dos 9 vereadores, não os pioneiros, tiveram que fazer esse trabalho todo. Os vereadores, para começar, não tinham salário, né, Israel? Não. Eu mesmo fui vice-prefeito do Agenor Pérez sem salário. Na época não tinha. Acho que eu fui salariado, acho que em 2 mandatos. Não, em um mandato, em 2 mandatos eu não tinha salário. Eu lembro que o vereador passou a ter salário aqui em Arandu e a partir de 82. 82, acho que foi essa. Então não tinha. O prefeito até tinha um salário lá, ínfimo, mas tinha, né? Tinha. Mas vice-prefeito, como ele está dizendo, não tinha salário e nem os vereadores não tinham salário. Então as pessoas para trabalhar na época lá tinha que ter afinco, determinação, vontade e coragem. Ninguém queria ser vereador, nem era difícil quem queria se sujeitar, porque não tinha. Não tinha, você tinha que se dispor tempo. Você precisava ir para São Paulo para participar de uma reunião, de alguma decisão, você tinha que deixar o seu serviço, o seu trabalho e não era remunerado nada para isso. Foi muito importante que cada prefeito fez alguma coisa para alavancar o progresso de Arandu. Então, todo teve seu mérito, seu trabalho. Apesar que todo mundo colaborou de uma certa maneira, época, mas todo mundo colaborou, entende?
Isso foi muito importante para Arandu. E a questão da saúde, da educação, enfim, Arandu foi, foi, Progredindo, né? foi progredindo de acordo com os prefeitos que passavam e dava a sua contribuição para a administração de Arandu. Eu assumi a prefeitura de Arandu, eu fui candidato a prefeito porque eu via mesmo, muito descaso, né? Muito desleixo, muita coisa, posso dizer, errada, com certeza. E aí fui candidato a prefeito, tentando mudar isso. E, bom, depois de eleito, comecei a trabalhar, né? Na prefeitura não tinha carro oficial para o prefeito, só tinha uma ambulância, só tinha um caminhão basculante Chevrolet, que quebrava muito. Então a prefeitura não tinha equipamento nenhum, não tinha como trabalhar, né? E eu ia ver as estradas, por exemplo, comecei a ver as estradas, um dos problemas principais que Arandu teve, mas nós não sabíamos onde era a divisa. Então daí eu falei, gente, precisa tomar uma providência, saber onde é a divisa do município. Aí eu escrevi para o Instituto Geográfico, Cartográfico de São Paulo, eles mandaram um técnico lá, se não me engano, o nome dele era Gui, e ele fez a demarcação das divisas do Arandu. Aí sim nós ficamos sabendo onde era a divisa do Arandu. Foi também nessa época que nós fazia essa demarcação que nós encontramos estacas ali no aeroporto. O aeroporto não tinha sido construído. Aí perguntamos lá a eles, né, fazendo a demarcação da divisa, perguntou, mas por que essas estacas fincadas aqui, né? Aí falou, vieram para a construção do aeroporto Avaré, né? Aí eu passei a brigar também por aquele pedaço de terra, porque para pertencer a Arandu. E na verdade hoje o meu aeroporto Avaré Arandu tem o nome de Arandu, porque foi uma exigência, um acordo que eu fiz com o Paulo Dias Novaes, para que o aeroporto está no município de Arandu, também tivesse o nome do município de Arandu no nome do aeroporto. E assim foi feito. E o aeroporto de Avaré, ele tem 80% do município de Arandu. Só está na divisa de Avaré, nas cabeceiras da pista. Bom, daí outra coisa, fazer festividade, 19 de março, aniversário da cidade. Não tinha hino, não tinha bandeira, não tinha brasão. Aí tomei as providências para fazer a bandeira, o brasão e o hino. E foi feito. O brasão muito bonito, a bandeira muito linda e o hino muito bom de ouvir, né? Barreiro antigo, cheio de tradições, és Arandu, de glória e conquistas, no trabalho, harmonia e devoção, tua alma heróica de bravos sertanistas, sim, cidade da esperança do estado paulista, vive do aroma perfumar entre vergéis, vitorioso, berço brasileiro, vive da fé, tem a crença entre os fiéis. Arandu, brotão em flor, os teus filhos te veneram com amor, terra tão fértil de belezas mil, orgulho do meu Brasil. O seu Geraldo aqui, nosso patrimônio material, artista de várias modas inéditas, fez até uma musiquinha para Arandu, música de Arandu. Arandu, terra querida, berço amado onde eu nasci, onde tem tantas belezas, linda rosa no jardim, é obra da natureza, que maravilha sem fim. Oh meu Deus, tanta beleza que os meus olhos anseiam, lá na beira do Panema, onde que o povo passeia, e os casais de passarinho que lá no gaio gorzeia. Aí, ó, homenagem à nossa cidade de Arandu, do seu Geraldo aqui, nosso patrimônio histórico imaterial, né? Da cidade de Arandu, nesse dia, então, que Arandu está completando 61 anos do plebiscito, né? E quando Arandu deixa de ser distrito e passa a ser, já pode se instalar um município de Arandu, que está aí, né? 61 anos atrás. Só que Arandu só foi instalar o município mesmo no ano de 65, 19 de março, como o seu Geraldo lembra, que foi a eleição do Zé Ferezinho, né, seu Geraldo? As eleições pegavam fogo aquele tempo, hein? Era Zé Ferezinho e Joaquim Lopes que disputaram a eleição. Zé Ferezinho do Quilombo. Então. E o Joaquim Lopes, ele ajudou aí na parte de formar a hora do município, né? Ele correu atrás da papelada. Quando o Joaquim Lopes, eu carpia, antigamente, eu carpia algodão junto com o Joaquim Lopes. Nós era dois rapazes, nós carpia algodão junto. O Aquino Silvestre é o companheiro meu de pinga.
Nós companheiros, nós pegava aí. O seu Atílio morreu quase 90 anos. Então, nós pegava, ele pegava e tinha 1 litro de pinga dentro do bolso do paletó, e nós saía por ladainha, ia atrás de baile. Naquele tempo não tinha condição de ir a pé. Nós saía, quantas vezes nós dormíamos em paia de milho, e naquele tempo tinha máquina de milho que ele buiava milho na roça. Nós vinhamos, o som batia, nós entrávamos no monte de pai daquele lá e dormia lá mesmo. É bom a gente lembrar dessas figuras, seu Atílio, principalmente o seu Joaquim Lopes, que foi o responsável, então, pela papelada e por toda a documentação. O Joaquim Lopes, quem trouxe a luz elétrica para o Arandu? O Joaquim Lopes, né? Joaquim Lopes, Ele- essa luz elétrica aqui do Arandu, eu lembro muito bem. Nossa. Quando fazia a festa no Arandu, era iluminado por fogueira de madeira, sabe? Levantava as fazendas, mandava aquelas carroças de madeira, levantava aquilo lá, sabe? Para iluminar? Para iluminar, para apanhar fogo, para clarear de noite as festas que tinha no Arandu. Meu Deus do céu. Então, iluminava com fogo. Tinha barranco nas ruas ali, cavocava o barranco assim para fazer aquelas barraquinhas para vender pastéis, essas coisas ali, sabe? Não tinha jardim, não tinha nada, era um passo de cavalo, ele não tinha, ficava só em roda daquela coisa rodeando assim. Olha que beleza. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho. A gente fez esse resgate histórico, né, sobre esse momento interessante e importante da história de Arandu, que é o plebiscito. Através dele, Arandu, então, pôde se tornar um município autônomo, livre e independente. E se desenvolver, assim como vocês acompanharam a evolução durante todo o trabalho que foi feito aí, os depoimentos, toda a pesquisa de campo que foi feita. E a gente gostaria de agradecer a todos, então, que participaram de uma forma ou de outra e colaboraram. Principalmente o Rodrigo Negrão, o João Paulo Brás, secretário da Cultura e Esporte. E através da Lei Paulo Gustavo, então, foi possível a fomentação desse trabalho, a elaboração, todo o trabalho em equipe que fizemos, né? Principalmente a vocês agora que estarão assistindo, compartilhando, né? E conhecendo a história do nosso município de Arandu. Obrigado. Senhora, quero contar pra você onde a felicidade mora e a natureza tem vez. Cidade pequenininha que cabe na palma da mão, também cabe inteirinha dentro do meu coração. Terra vermelha tão rica, céu do mais belo azul, carrego dentro do peito, oh meu querido Arandu. Carrego